assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, a gente percebe, esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo, e tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele, e ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que está só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade nesse ponto parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste, sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que, no fundo, ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá para ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente, que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher, que começou toda fechada, vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece. Mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro.
E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí, acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota. Parece que a música está dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso. Daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali, no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu, ela, indiana. Dois universos bem distintos, mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos, e de repente mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta. Nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal. Não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua,
Os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor, tudo invenção da mente dele, mas parece tão real que a gente começa a se perguntar: será que ele tá mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele tá pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala: "Tá escrevendo sobre mim, né?" Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo: "Todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia." A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo: "Você devia parar de imaginar e começar a viver", e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe. Esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo. E tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele. E ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que tá só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade nesse ponto parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela tá apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste. Sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. "Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia?" E ela, com uma cara meio cínica, responde: "Não." Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que no fundo ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá para ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar.
E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher que começou toda fechada vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece, mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte, um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí, acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota. Parece que a música tá dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso, daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento. E que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali, no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu. Ela, indiana. Dois universos bem distintos. Mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa. O sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos e, de repente, mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta, nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal, não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido,
tá sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá pra ver que ele não tá inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele. Mas parece tão real que a gente começa a se perguntar: será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala: "Tá escrevendo sobre mim, né?" Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo: "Todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia." A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo: "Você devia parar de imaginar e começar a viver", e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe. Esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo. E tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele. E ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que tá só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade nesse ponto parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e, em questão de minutos, a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo.
Só que não é qualquer papo. Ele insiste, sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que, no fundo, ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá pra ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela tava esperando alguma coisa assim, algo diferente que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que tá esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar pra conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher, que começou toda fechada, vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece, mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí, acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela está ali, sentindo cada nota. Parece que a música está dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso, daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu. Ela, indiana. Dois universos bem distintos,
Mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos e, de repente, mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse: calma, escuta, nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal, não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele. Mas parece tão real que a gente começa a se perguntar: será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala: tá escrevendo sobre mim, né? Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo: todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia. A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo: você devia parar de imaginar e começar a viver, e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe. Esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo. E tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele. E ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que está só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase
já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade, nesse ponto, parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste, sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa pra continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo pra ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que, no fundo, ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá pra ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher, que começou toda fechada, vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece, mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí, acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota.
parece que a música está dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso. Daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu, ela, indiana. Dois universos bem distintos, mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos e, de repente, mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta, nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal, não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele. Mas parece tão real que a gente começa a se perguntar, será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala, tá escrevendo sobre mim, né? Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo, todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia. A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo, você devia parar de imaginar e começar a viver, e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe, esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo. E tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele. E ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador,
indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que está só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade, nesse ponto, parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste, sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que, no fundo, ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá pra ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente, que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher, que começou toda fechada, vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece. Mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade,
que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota. Parece que a música está dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso, daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali, no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu, ela, indiana. Dois universos bem distintos, mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos, e de repente mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta. Nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal. Não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele, mas parece tão real que a gente começa a se perguntar, será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala, tá escrevendo sobre mim, né? Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo, todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia. A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo, você devia parar de imaginar e começar a viver, e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe. Esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia.
Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo, e tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele, e ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que está só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade nesse ponto parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste. Sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que, no fundo, ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá para ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente, que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher, que começou toda fechada, vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece. Mas ela hesita. Fica olhando para o cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar para o passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer. Onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir.
Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota. Parece que a música tá dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso, daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali, no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu, ela, indiana. Dois universos bem distintos, mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos, e de repente mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta. Nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal, não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção e, claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele, mas parece tão real que a gente começa a se perguntar, será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala, tá escrevendo sobre mim, né? Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri,
meio irônica, e diz algo tipo: todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia. A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo: você devia parar de imaginar e começar a viver, e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Logo de cara, a gente percebe. Esse filme não tem um protagonista só. Nova York é a protagonista. É como se ela mesma estivesse contando o que vê todo dia. Casais brigando, se apaixonando, gente se encontrando sem querer, outra se despedindo. E tudo isso no meio das ruas, dos táxis, das lojas, dos bancos de praça, dos cafés e das calçadas. Uma das primeiras histórias já mostra um cara tentando convencer uma mulher a sair com ele. E ela parece meio resistente, mas também meio curiosa. Aí você já entra no clima do filme. Nada é grandioso demais. É tudo bem do jeitinho que a vida é. Em outro pedacinho da história, tem um compositor judeu que se encanta por uma mulher indiana que trabalha numa loja. E o mais bonito, eles quase não falam a mesma língua, mas a troca de olhares, o clima, a música, tudo fala por si. Tem também um roteirista que encontra uma garota misteriosa num bar e começa a fantasiar um monte de coisas com ela, até que a realidade dá aquela cutucada e muda tudo. Aí entra uma parte mais poética, uma senhora idosa andando com um andador, indo até o banco onde costumava se sentar com o marido. Sozinha, silenciosa. Mas de repente aparece um velhinho, eles trocam uma ideia e pronto. É simples, mas diz muito. Aquela sensação de que a vida continua, que sempre tem alguém por perto mesmo quando a gente acha que está só. Outro momento que chama atenção é quando um jovem imigrante chinês tenta capturar a beleza da cidade com sua câmera e acaba registrando mais do que imagens. Ele vê sentimentos, vê histórias em cada rosto que passa. E tem também uma garota cadeirante que conversa com um cara no parque. E o jeito como os dois se conectam é leve, divertido, meio irônico, mas no fundo, super humano. Tem uma história bem intensa também, com uma mulher casada que tem um breve momento de tensão e desejo com um estranho num quarto de hotel. Não acontece nada demais, mas só aquele quase já é suficiente para mexer com tudo dentro dela. A cidade nesse ponto parece provocar esse tipo de coisa. Encontros que não precisam durar, mas que deixam marca. Ah, e não dá para esquecer da parte em que um pai judeu ortodoxo tenta convencer a filha adolescente a aceitar um casamento arranjado. Mas ela está apaixonada por um cara latino. Conflito puro. E mesmo com toda a rigidez cultural, tem uma dose de compreensão ali no meio. Mostra como Nova York é essa mistura maluca de mundos, de tradições, de línguas, de jeitos de amar. A primeira história já dá o tom do que vai rolar no filme. Encontros inesperados, pessoas diferentes que se cruzam na cidade e em questão de minutos a vida delas muda um pouquinho. Aqui, a gente conhece um jovem tagarela, cheio de lábia, que viu uma mulher elegante parada na rua e decide puxar papo. Só que não é qualquer papo. Ele insiste. Sério, ele tenta de tudo. Ela tá ali, na dela, esperando alguma coisa, e ele chega com aquele jeitão. Oi, tudo bem? Você tá esperando alguém? Posso te fazer companhia? E ela, com uma cara meio cínica, responde: não. Só que ele não se abala. Vai tentando de todas as formas, elogia o cabelo, inventa desculpa para continuar ali, diz que ela tem um jeito misterioso, tudo para ver se arranca pelo menos um sorriso. E o mais engraçado é que ela começa a entrar no jogo. A gente percebe que no fundo ela tá curtindo a ousadia dele. Não é que ela tá se apaixonando, mas dá para ver que aquela conversa tá quebrando a rotina dela. Parece até que ela estava esperando alguma coisa assim, algo diferente que a tirasse do automático. Conforme a conversa vai rolando, ela revela que está esperando o ex-namorado, que eles combinaram de se encontrar para conversar. E aí o papo muda de tom. O cara para de flertar e começa a escutar de verdade. Ele até dá conselhos, fala que ela devia seguir em frente, que talvez o ex não mereça tanta chance assim. E a mulher que começou toda fechada vai se abrindo, mostrando suas inseguranças, seus medos. E olha que legal, no final da cena o ex-namorado aparece. Mas ela hesita.
Fica olhando pro cara com quem acabou de conversar, aquele estranho que virou quase um conselheiro. Dá até uma sensação de dúvida no ar, sabe? Tipo, será que ela devia voltar pro passado ou seguir em frente com essa nova coragem que acabou de encontrar ali no meio da rua? Esse trecho é curtinho, simples, mas carrega um baita significado. Mostra como, às vezes, uma conversa inesperada com alguém que a gente nunca viu pode ser mais transformadora do que um relacionamento inteiro. E também mostra como Nova York é esse tipo de lugar onde tudo pode acontecer, onde até um cara aleatório pode virar um ombro amigo por 5 minutos e fazer toda a diferença. A cidade vira um tipo de cenário mágico, mas sem fantasia. Tudo é real, só que com aquele brilho diferente que aparece quando duas pessoas se conectam, mesmo que só por um tempinho. Essa é só a primeira história, mas já mostra o ritmo que o filme vai seguir. Um monte de pequenos momentos que parecem nada, mas dizem tudo. Imagina o seguinte: um compositor judeu, meio tímido, mas super sensível, está andando pelas ruas de Nova York atrás de inspiração. Ele parece estar perdido nos próprios pensamentos, observando tudo ao redor, as pessoas, os sons da cidade, as vitrines, até que entra numa lojinha discreta, daquelas que você só nota se estiver prestando bem atenção. Lá dentro, quem atende é uma mulher indiana com uma beleza tranquila e um jeito bem reservado. Ela está ali, cuidando do caixa, sem muito papo. Mas quando o compositor entra, dá para sentir que alguma coisa muda no ar. Ele pergunta uma coisinha ou outra, tenta puxar conversa, mas ela só responde o necessário, sem grosseria, mas também sem muita abertura. Só que o olhar dela entrega tudo. Sabe aquele olhar que observa de verdade, que escuta com os olhos? Pois é, ela está curiosa, intrigada, talvez até encantada por aquele homem diferente que parece estar mais interessado no momento do que na compra. E aí, acontece o inesperado. Ele esquece alguma coisa na loja, um papel com anotações musicais, talvez, e quando volta para buscar, ela já tinha guardado. Ele agradece, meio sem graça, e oferece um convite. Quer assistir a um ensaio da minha música? Ela não responde com palavras, mas no dia seguinte, tá lá, sentadinha, ouvindo ele tocar. E aí vem a mágica. A música começa e enquanto ele toca, não tem diálogo, mas tem tudo acontecendo. Ela observa os movimentos dele ao piano, a forma como ele se entrega à melodia, e ele, mesmo concentrado, percebe que ela tá ali, sentindo cada nota. Parece que a música está dizendo tudo o que eles não conseguem falar. Não rola beijo, não rola declaração, nem promessa nenhuma, mas quando ela vai embora, dá um leve sorriso, daqueles que dizem, obrigada, isso me tocou, e ele responde com outro sorriso. Fim. Simples assim. Essa parte é daquelas que te deixa com o coração quente e calmo ao mesmo tempo. Não tem drama, não tem agito, é só um encontro breve, silencioso e cheio de emoção. Mostra que amar não precisa ser barulhento e que conexão não depende de palavras. Às vezes, só estar ali, no mesmo espaço, dividindo uma música, já cria uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Também tem toda essa questão cultural sutil no fundo. Ele, judeu, ela, indiana. Dois universos bem distintos, mas quando a arte entra, tudo isso some. E o que fica é o que realmente importa, o sentimento puro, simples, direto, sincero. Esse pedacinho do filme é quase como uma pausa no caos. A gente vem da correria das ruas, dos flertes rápidos, e de repente mergulha num silêncio cheio de som. É como se o filme dissesse, calma, escuta, nem tudo precisa ser corrido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o mais lindo, eles não viram casal, não têm felizes para sempre, mas aquele momento que viveram juntos vai ficar com eles para sempre. E com a gente também. A história já começa meio diferente. Estamos num bar noturno, daqueles pequenos, com pouca luz e um clima meio solitário. Um roteirista, meio cansado, meio perdido, está sentado, tomando alguma coisa e tentando escrever algo, mas dá para ver que ele não está inspirado. Ele observa o ambiente, mexe na caneta, olha a folha em branco e aí entra ela. Uma mulher linda, com um ar misterioso, cabelo vermelho, batom marcante e um cigarro na mão. Ela senta perto dele, mas não fala nada. Ele fica hipnotizado. Tem algo nela que prende a atenção
E claro, como ele é roteirista, a mente dele começa a trabalhar. E se ela fosse uma espiã? Uma vampira? Uma alma perdida? Uma antiga paixão? Ele começa a imaginar várias versões de quem ela poderia ser. E enquanto ela está ali fumando tranquilamente, ele monta uma história inteira na cabeça. A câmera até mostra essas ideias como se fossem cenas reais. Ele e ela dançando num baile antigo, ela fugindo de alguém no meio da rua, os dois num quarto de hotel, trocando juras de amor. Tudo invenção da mente dele. Mas parece tão real que a gente começa a se perguntar: será que ele está mesmo só fantasiando? E o mais curioso é que mesmo ele não dizendo nada, ela parece saber exatamente o que ele está pensando. Em certo momento, ela vira para ele e fala: "Tá escrevendo sobre mim, né?" Ele se assusta, mas não nega. Ela sorri, meio irônica, e diz algo tipo: "Todo homem solitário tenta transformar uma mulher desconhecida numa fantasia." A conversa dos dois é cheia de tensão, meio flerte, meio provocação. Dá até a impressão de que ela não existe de verdade, que é só uma personagem que ele inventou ali, naquele momento de solidão e bloqueio criativo. Mas aí vem a virada. Ela se levanta, diz algo tipo: "Você devia parar de imaginar e começar a viver", e vai embora. Ele fica olhando, sem saber se agradece ou corre atrás, mas decide não fazer nada. Só observa ela saindo do bar e desaparecendo no meio da multidão da cidade. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.